luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos com a bancada completa, logo após um carnaval. Estamos aqui, eu, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Albuquerque e o nosso irmão Guilherme Bezerra. E ainda temos os nossos irmãos ainda já interagindo conosco nas redes sociais. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilherme. Bom dia, nossos irmãos da rede social. Muito obrigada pela participação de todos. E é muito bom estarmos aqui mais uma quarta-feira, né? Depois do carnaval, depois dessa folia aí que houve. Mas, graças a Deus, foi tudo em paz aqui na nossa cidade. E estamos aqui entrando no segundo capítulo, né, do livro Os Mensageiros, esse estudo maravilhoso que nós iniciamos. Estamos aqui com muita alegria, não é isso, Guilherme? É isso, minha irmã. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Quarta-feira de Cinzas, e quarta-feira de Cinzas também é dia de filosofia, ciência e moral. Por isso nós estamos aqui, tem tudo a ver, Alexandre, com o mito da Fênix, né? Que ela renasce das cinzas e simbolizando assim a reencarnação, né? A gente quando se acaba, vai para as cinzas, aí a gente renasce e volta. Por isso nós estamos aqui batalhando por esse nosso novo renascimento na quarta-feira de cinzas, começando a quaresma, né? Aqueles 40 dias de preparação de Jesus para a sua missão e combinando com a celebração da Semana Santa. É isso. Muito bom dia, valeu, muito bom estar aqui de novo. Valeu, meu irmão. E dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então o ano está começando aí agora. Exatamente. Começou hoje. Eu vou fazer hoje é o primeiro dia do ano, Pilardo. Hoje eu vou fazer uma leitura preparatória desse livrinho aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, que a gente já indica para todos vocês. Uma leitura gostosa, uma leitura que dá para fazer todos os dias, assim que acorda, ou quando vai dormir. Abre uma liçãozinha dessa e lê. Eu vou ler hoje a lição de número 26. Chamada Padecer. É retirado um pequeno trecho do Apocalipse, no seu capítulo 2, versículo 10, em que está retratado o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. E Emmanuel nos faz um comentário. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé
não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, meus irmãos e irmãs, uma mensagem muito interessante, muito gostosa da gente ler agora nessa manhã e nessa quarta-feira de cinzas. Havemos de padecer várias coisas que nos é destinada e necessária para o crescimento do nosso espírito, mas devemos padecê-las com fé, e fé é confiança plena, como diz o nosso irmão Emmanuel. Então, tudo que venha a nos acontecer está no curso das coisas. É só a gente ter fé, levantar a cabeça, enfrentar com altivez, com boa vontade, com perseverança e com Deus e Jesus nos guiando sempre. Aí tudo dá certo. Vai, minha amiga Cristina, meu irmão Guilardo, é com vocês. Exatamente, a prece está comigo e vamos... Alexandre leu um texto que fala padecer. Então, quando você estiver a padecer, se lembre-se de nosso Criador e faça aquela precezinha para subir. E vamos lá, vamos fechar os nossos olhos materiais, vamos mentalizar nosso amado Mestre, irmão modelo guia Jesus, e depois assim dessa agitação, desses 4 dias de carnaval, de muita agitação, de muita folia, de muita diversão, e esse mundo também conturbado com tanta ebulição, então nada melhor do que a paz. Então vamos conversar com o nosso Criador, nosso Pai, e vamos pedir pela paz. Meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse momento de silêncio e recolhimento, elevamos nosso pensamento até vós. Reconhecemos que somos todos vossos filhos, viajores da eternidade, ligados pelos laços sagrados da fraternidade. Senhor, o mundo em que habitamos muitas vezes se esquece dessa verdade. A tempestade da discórdia, o vendaval da violência e a aridez do egoísmo têm ferido os corações humanos. Por isso, humildemente, clamamos vossa misericórdia. Derramai, ó Pai, sobre toda a humanidade o bálsamo suave da vossa paz. Paz nos lares, para que as famílias sejam portos seguros de amor e compreensão. Paz nos pensamentos, para que os homens prefiram o diálogo à agressão e o perdão ao rancor. Paz entre as nações, para que as fronteiras que separam apenas os territórios, mas nunca os corações. Paz na terra, para que o respeito à vida, em todas as suas formas, seja a lei suprema a nos guiar. Inspirai, Senhor, os governantes e aqueles que detêm o poder, para que enxerguem além dos interesses pessoais e busquem o bem comum, com justiça e equidade. Enviai, Jesus, nosso guia e modelo, vossos emissários espirituais, para que envolvam o planeta em vibrações de harmonia. Ajudai-nos a lembrar que a paz não é um presente divino que cai do céu já pronta, mas sim uma conquista íntima que devemos construir dia após dia dentro de nós mesmos, através da reforma íntima e da caridade. Dai-nos a coragem de começar por nós mesmos essa mudança, que sejamos instrumentos de vossa paz, onde houver ódio, que levemos o amor,
Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Que a luz do vosso amor dissipe as trevas da ignorância e do medo, e que possamos juntos, como irmãos que somos, construir um mundo onde a paz seja a melodia de nossos corações. Que assim seja. Muito bem, meu irmão, que assim seja. Nossa irmã Cristina está com a leitura do Evangelho. Ô, Cristina, parece que ela travou. Cristina? Mas acho que vai. Cristina deu uma travada, pessoal. Vamos aguardar para ver se ela volta em instantes. E aí eu queria, nesse iniciozinho, Guilardo, antes de Cristina voltar, parece que a irmã está com algum probleminha ali. Eu vou fazer aqui a leitura do Cheguei. Evangelho, tá bom? Opa, e a luz Cheguei. foi feita. Ela voltou. Bom, o Evangelho dessa manhã está no capítulo 13. A esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É a beneficência. E é a quinta mensagem desse item, né, que é um espírito protetor. E ele diz o seguinte para nós: meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos erguis em juízos, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos se fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para que é a caridade material? Quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto estes 2 viverem, serão colocados um saco a cada um de suas boas ações, e na morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que não se via através dele as raras moedas que continham. A cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Se for, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó que surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais se tornou leve, o pequeno se fez pesado. Tanto Parece que a nossa irmã está com algum probleminha técnico Deus ao aí, né, meu rico. amigo Guilar? Está com dificuldade. É verdade, Voltou. mas deixe por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e além disso, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e estejas satisfeito de que a esmola que te seja contada ainda há alguma pequena coisa. Depois diz: deixe bem pouco, meu amigo.
Mas cada moedas que estão nesta balança representa uma privação. Nossa irmã Cristina está com um problema técnico aí, a gente não está conseguindo acompanhar a transmissão dela, está muito complicado. Mas eu acho que deu para a gente pegar uma ideia, né, Guilherme, enquanto ela se recompõe aí na tecnologia, nós temos uma ideia do evangelho que foi colocado. Ah, tá aí, voltou. Pois não, Cristina. À vontade, minha irmã. Certo, eu vou só concluir aqui. Vou só concluir um pouquinho da leitura aqui onde parou. E Certo. então disse Deus ao rico: desse muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e estejais satisfeito de que a esmola te seja contada, ainda que por alguma coisa. Disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. O que há de melhor? Fizeste a caridade naturalmente, sem pensar em ser levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa a receber a tua recompensa. Então, é um espírito protetor, em Lyon, 1861. E essa mensagem, né, sobre a beneficência e sobre a caridade de uma forma em geral, ela conta essa história, né, do rico, do pobre, aquele que doa menos. Isso não quer dizer para nós que o rico sempre pode doar mais e o pobre sempre pode doar menos, porque tem menos. Mas a qualidade da nossa doação, de que forma é que nós fazemos? Quando doamos muito, nós colocamos por ostentação, para que as pessoas possam ver, para que possam divulgar o nosso nome, dizer que estamos fazendo, ou colocamos esse intuito, essa doação com o coração cheio de alegria por estar ajudando alguém que necessita, por estar chegando próximo daquele que não tem coragem de pedir e que está cheio de necessidade, e que muitas vezes nem precisa do bem material, mas sim de uma palavra amiga, de um abraço, de um segurar na mão e dizer: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Vamos orar a Deus, vamos pedir e tudo ficará bem. Assim também, se não for ao nosso contento, da forma como esperamos, vamos também compreender que você tem que passar por isso, que é necessário que você passe, mas passe com firmeza, meu amigo. Seja corajoso, tenha fé. Assim como também muitas vezes, desde quando foi escrito esse livro até os dias de hoje, muitas coisas já mudaram com relação às necessidades materiais. Nós temos programas sociais que cobrem uma parte, nós temos instituições de caridade que também faz outra parte, igrejas, templos, casas espíritas que também tentam chegar com doações. Nós sabemos que muito mudou, mas ainda há muito a ser feito. Mesmo nós tendo nascido e continuar vivendo num país de grandes farturas na agricultura, ainda há muita gente passando fome, ainda há muita gente que não tem o que comer, ainda há muitos que não têm o que vestir. Então, é necessário que possamos abrir nossos olhos, né, e enxergar aquele que mais precisa e que muitas vezes nem tem coragem de pedir. Então, que a gente chega lá
chegue lá, seja essa mão caridosa, esse coração compreensivo. E como sempre diz o nosso irmão Guilherme, né, às vezes brincando, mas uma brincadeira muito séria que nos faz refletir, que o nosso saco, por pequeno que apareça, que seja, quando a gente chegar lá, mas que tenha peso, né? Não adianta estar com o saco volumoso e que aquele volume não represente nada. O pouco que você consiga fazer, faça de coração, de entrega, de alma. Faça pensando naquele a quem você está fazendo e não o que você vai ganhar com isso. Não é isso, meus irmãos? Exatamente. E se a gente chegar lá, Cristina, com um saquinho com um pouquinho de areia, que essa areia esteja bem molhada, né? Ela pesar mais. Isso mesmo. Muito bem. É isso aí, meus irmãos e irmãs. A leitura evangélica já foi feita, as interpretações. Lembrando que o melhor que a gente dá não é nem o que há de material, tá? Na nossa vida. Mas é um pouquinho que a gente dá de nós mesmos para o próximo, tá? A maior caridade, a própria espiritualidade nos orienta com relação a isso. A maior caridade não é a caridade material, não é a caridade de dar coisas, dinheiro ou comida ou agasalho. Essa é importante, é necessária, como disse Cristina, porque ainda tem muita gente com fome, ainda tem muita gente com frio, ainda tem muita gente ao relento, tem muita gente morando na rua, sem nada, sem um mínimo, né? Mas a maior caridade que a gente dá ao ser humano é o perdão das ofensas, é acolher, é amar, é ajudar da maneira mais significativa possível, que é levantando o ânimo das pessoas, trazendo de volta a esperança, levando uma palavra de acolhimento, de amor, de sinceridade para as pessoas que necessitam. Além das coisas materiais de que elas precisam para não morrer de fome, nem morrer de frio e nem faltar o básico. Mas, como disse Cristina, essa tarefa é uma tarefa que a gente divide com o governo, divide com instituições, divide com ONGs, com centros espíritas, com igrejas, templos e por aí vai. Esse é um trabalho que vai continuar sempre, e a gente vai sempre fazer. Mas enquanto a gente não lembrar que um simples perdão de uma ofensa é tão importante quanto dar um pão para quem está com fome, aí a nossa atuação caridosa pode ficar capenga, né? Porque tem gente, Cristina e Guilherme, que acha que só porque está dando alguma coisa para alguém que necessita, já fez tudo que deveria ter feito no mundo. Mas não é o que tem a fazer de maior, você não começou a fazer ainda. E principalmente, Alexandre, aqueles que dão e o que ele dá não vai lhe fazer a menor falta, né? Ele já tem certo. Dá o que lhe Então, sobra, né? Então o que fica assim embutido também nessa mensagem intrinsecamente é que a gente tem que procurar dar sempre daquilo que a gente não tem. Então, se eu não tenho humildade, se eu sou orgulhoso, eu tenho que procurar dar um pouquinho de humildade, ser um pouco humilde com aqueles que são inferiores, né? Se eu tenho dinheiro, mas a minha saúde é fraca, então eu dedicar um pouco do meu para aquele, né? Mesmo com dificuldade de saúde. Então, diz, aquilo que a gente não tem e que a gente faz o sacrifício para dar, é esse sacrifício que vai ser agradável. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos começar aí, né, Cristina, a estudar o livro que a gente iniciou. Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, viu, pessoal? Os Mensageiros é um livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, a parceria de André Luiz com Chico Xavier, né? E nós vamos iniciar, nós estamos no capítulo 1, Renovação. Mas já concluímos. Concluímos o 1, vamos para o 2. Vamos começar o 2. Anicep, exatamente. Anicep é o capítulo 2. Isso, pedir para a nossa irmã Eurídice, né, colocar o slide. Ótimo, obrigado, chegou Eurídice. Na hora exata. Então, já tem aí nossos irmãos, né, Maria Helena, Cidinha, agradecendo, né? Eurídice, agradecendo Paulo, a Maria Helena. Sim, Francisco Paulo, que já está conosco aqui. Então, vamos para este segundo capítulo, né, desse livro maravilhoso. E
os mensageiros e Alexandre. Vamos lá. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É um antigo companheiro de serviço, continuou informando amável. E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenho dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Só relembrando, André, no final do capítulo 1, ele foi orientado, né, a procurar o Ministério das Comunicações, tá? Para que lá no Ministério das Comunicações ele pudesse continuar os estudos dele, para que ele pudesse trazer para a Terra as informações sobre nosso lar. Então, ele foi orientado por Narcisa, né? Lá nas câmaras de retificação, onde ele estava trabalhando, né? Ele foi comunicado por Narcisa, que já comunicou a ele que iria reencarnar e não iria ter como acompanhar a evolução dele, né, naqueles trabalhos, mas ela foi disso: olha, aqui não vai dar muito para você mais não, você precisa ir para outros campos e tal, e orientou ele a procurar o Ministério das Comunicações, tá? Não tenho esse prazer. Sim. Pode dizer, Cristina. E ele está seguindo, né? Já foi procurar como chegar lá e receber as orientações que vão fazer o intercâmbio para que ele possa chegar. Isso. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Eu queria dar uma paradinha aqui, Cristina Aguilar, só para fazer um comentário. Lembrando, né, que no capítulo, lá no livro anterior a esse, o primeiro da coleção, no livro Nosso Lar, onde André Luiz inicia seu trabalho de definir e descrever o que ele encontrou no mundo espiritual, mais precisamente em Nosso Lar, ele recebe, né, do ministro Clarencio, né, a informação. Tem um momento que ele está lá no hospital, no hospital espiritual em Nosso Lar, recebe a visita de Clarencio, que pergunta se ele está melhor, né? E ele começa a falar do rosário do sofrimento, a saudade da família, isso e aquilo outro. E aí, o que é que ele diz para ele naquele momento? Ele diz: olha, se cala, né, e vamos recomeçar, meu amigo. Aqui, Nosso Lar é instância de trabalho. Então, aqui os espíritos são felizes porque recebem oportunidade de trabalho. Então, vamos combinar, pessoal. Nosso Lar não é um lugar de espíritos puros, tá? Nosso lar é um lugar de espíritos ainda em lutas grandes pela evolução, tá? Então, em Nosso Lar tem muito espírito que está ainda, né, com muitas impressões materiais. O Nosso Lar vamos dizer assim, uma cidade espiritual, se é que podemos chamar dessa forma, né, que é logo ali depois da matéria. Logo em seguida da experiência da matéria, você encontra ambientes como o Nosso Lar, vem o umbral, né, e depois vem ambientes como o Nosso Lar. Então, é um ambiente ainda de espíritos muito imperfeitos, mas que já estão em condições de, pelo trabalho, se regenerar. Tá? Então, é uma instância de trabalho.
Por isso que André Luiz está muito feliz, não é, Cristina e Guilardo? Por estar recebendo essa nova oportunidade de trabalho, porque ele sabe que em nosso lar receber a oportunidade de trabalho é estar num programa de evolução. Isso. E Isso mesmo. a gente vê, Alexandre, pelo próprio livro Nosso Lar, que Nosso Lar é a colônia, ela tem parede, é meia parede com umbral. Isso, perfeitamente. É, Fica no mesmo ambiente, no mesmo ambiente. É. Então, assim, como você disse, é muito materializado ainda, e que a gente vê, depois do umbral é o primeiro passo, assim, a gente pode dizer, o primeiro degrau nas colônias mais evoluídas. Ela seria a primeira, o início, né? Aí a gente já tem aquela maravilha que André Luiz nos descreve. Imagine as colônias que ficam acima de nosso lar, como não são, não é, Alexandre? Como não devem ser fantásticas, porque aquela que é a mais materializada de todas já é aquele espetáculo. Imagina o que nos aguarda quando a gente resolver a ter o direito de acessar. Perfeitamente. Exatamente. É ali onde você restabelece, né, o mal causado a seu perispírito na última encarnação e cai em si, né? E começa a compreender que o que ficou para trás e o que pode ser feito dali em diante. E André, inteligente, capaz, né, como ele demonstrou ser, ele procura compreender isso com uma certa rapidez e trabalhar nesse objetivo. E é tanto que aqui traz para nós, né, grandes obras que foi feita através desse trabalho que se inicia aqui, onde ele vai descrever para nós. Perfeito. Então vamos seguindo. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo de minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia, procuraria a prodigiosa luz da eternidade, da fraternidade, através de serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora quiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Ia a presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consociara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Eu queria parar aqui para falar sobre uma observação bem interessante aqui que ele faz, viu, Cristina e Guilardo? Primeiro, ele diz aqui, ó, Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Tobias, ele se consorciava em nosso lar, ou seja, ele tinha alguém. Ele tinha um espírito que lhe era afim, né, e que ele era tipo um namorado. Ele era namorado dela lá em nosso lar. Eu ainda me lembro um dia que ele chega, né, na casa dele lá e estava lá Tobias com a namorada. Ia sair para ver
algumas apresentações musicais e tal. E aí André Luiz, isso chamou a atenção de André Luiz, né? E percebeu que lá em Nosso Lar, em algumas residências, havia tipo que um casamento, né? Espíritos que se juntavam a outros que eram afins para continuar vivendo juntos. Aquilo que a gente falou, né? Nosso Lar é uma extensão da Terra, né? Então os espíritos ainda convivem em família, né? Fechadinha, né? Ele está lá com alguém da sua vamos dizer assim, da sua simpatia, e juntos vão vivendo na erraticidade uma experiência em conjunto. Mas outros espíritos já se livraram dessa necessidade de se fechar numa família fechadinha, né? E tinha uma família mais aberta, né? A família espiritual. Era o caso de Aniceto, que ele está falando aí, que ele não precisou mais se consociar a ninguém, mas ele se juntou a espíritos afins que, na última experiência reencarnatória dele, tinham sido seguidores dele, né? Tinham sido discípulos dele. Isso leva a crer que ele foi religioso, a última encarnação dele na Terra, e que, como religioso, ele tinha alguns seguidores. E esses seguidores, no mundo espiritual, estavam junto com ele, morando na mesma casa. Né? Guilardo e Cristina. Então, essas são as impressões que ele passou aqui agora. Tá? Oi, pois não, Guilardo. Não, e isso aí que você falou, Alexandre, é muito interessante, porque o próprio mestre ele diz, né? Tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Tem uma correlação. O que a gente pode deduzir? Algumas pessoas, eu já vi, eles criticam muito o André Luiz, dizendo que ele traiu Kardec, porque no plano espiritual não poderia ter isso, não poderia ter escola, não poderia ter criança. Mas é claro que sim. Nós estamos falando de colônias espirituais quase ainda na carne, é quase na carne. As sensações, as emoções são as mesmas. Aí a gente vê, sabe o quê, Alexandre? A preparação da espiritualidade para a reencarnação. Lógico, que se Tobias ele era casado, ali já era uma preparação para quando eles reencarnassem na Terra, aqui se encontrar novamente e através da missão da família, de marido, esposa, trazerem alguns espíritos que eles teriam a missão de ajudar, de encaminhar, de se reconciliar, ou seja, de concluir algumas pendências do passado. Olha como é a preparação. Não é interessante? Porque aqui a gente observa aqui que muitas vezes você nem conhece uma pessoa. Eu vou dizer, tipo, o meu filho, que ele foi lá para Petrópolis, assim que chegou lá, conheceu uma pessoa e pronto, ele nunca mais se desligou dessa pessoa. É a preparação que já vem do mundo espiritual. Eles teriam uma missão em comum e é claro que essa preparação já começa de lá, para quando chegar aqui já está tudo encaminhado e facilitado, não é verdade? E ela estava lá só esperando ele chegar, né? Pois é. E muitas vezes atravessa os continentes, né? Para encontrar. Exatamente. E vem às de onde? vezes Só pode um nasce no Brasil, outro lá na Europa, mas outro vivem junto e fazem Exatamente. Um sai para estudar, o outro sai para ajudar e acabam se encontrando. E isso vem de onde? Já vem dessa preparação no mundo espiritual que André Luiz está nos trazendo. É perfeitamente compreensível. E a gente vê aí o exemplo claro, não é, Alexandre? Um exemplo assim mesmo. Isso. De vários... Guilardo, você falou uma coisa que eu escutei até a amigos espíritas em grupos de estudo, né? Porque eu já fiz estudos sobre o livro Nosso Lar milhares de vezes, né? Muitas e muitas vezes, geralmente, eu abro um grupo de estudo. Inclusive, estamos com um aberto, viu, Guilardo? Cristina sabe, Guilardo sabe. Toda sexta-feira à noite nós estamos estudando Nosso Lar. Já estamos lá no 6º capítulo. E assim, uma vez um colega foi e disse, Alexandre, em determinado capítulo de Nosso Lar, ele disse, Alexandre, isso aqui eu me recuso a acreditar que isso seja verdade. É exatamente uma parte em que André Luiz fala que conheceu uma fábrica de roupas em Nosso Lar. Olha só. Aí ele vai e diz, Alexandre, eu não tenho como acreditar numa coisa dessa. Fábrica de roupa no mundo espiritual. Coisa mais sem lógica. E aí ele foi usar o argumento, né, dentro da doutrina espírita. Ele disse, olha, eu estudei, por exemplo, com você mesmo, lá, né, no livro dos médiuns, na parte que trata sobre o laboratório do mundo espiritual, que o próprio espírito constrói a sua roupagem.
né? E que muitas vezes essa roupa ela é uma extensão do próprio perispírito dele, uma modificação do perispírito dele, com outros elementos e tal. E ele constrói a roupa dele. Mas nem todo espírito sabe construir roupa, gente. Isso. É preciso que a gente saiba disso. Lembre, nosso lar não é um lugar de espírito puro que já sabe de tudo, que já sabe fazer tudo. Não. É um lugar de espíritos que estão aprendendo as coisas ainda, que estão tentando compreender as coisas ainda, perdidos no turbilhão ainda das emoções. Seria o primeiro degrau. Então, é necessário uma fábrica de roupa em nosso lar, embora seja desnecessária fábricas de roupa no mundo espiritual, mas ali é necessário, em razão da materialização que os espíritos ainda apresentam, do grau de ligação à matéria, né? Então veja, nós vimos em um capítulo lá em nosso lar uma briga maior do mundo porque o governador queria cortar a alimentação que parecia a alimentação da terra, a alimentação mais grosseira. Quase teve uma guerra lá dentro, para vocês terem uma ideia. Então, por que eu vou acreditar que nosso lar é um lugar de espírito puro? Para achar que não tem essas coisas? Claro que tem, né? Hoje pode ser que não tenha mais essa fábrica. E outra coisa, Alexandre, as coisas evoluíram. E outra coisa, se eu não acreditar que talvez exista, como é que eu vou acreditar que existem também hospitais, né? Isso, perfeitamente. Exatamente. E assim, e da mesma forma como aqui, quando se acolhe uma pessoa numa instituição, hospital ou qualquer instituição de apoio, tipo os abrigos, ele vem da rua muitas vezes sujo, ferido, então vai para a enfermaria cuidar das feridas, vai para o outro lado pegar uma roupa limpa, uma coisa mais organizada para se manter ali. Da mesma forma como é uma colônia ainda muito ligada ao nosso plano, se apresenta da mesma forma para aquele que está chegando, para que ele vá se ambientando aos poucos, né? A gente não pode invadir a consciência dele e já dizer, pronto, o que ficou para trás ficou, aqui é outra realidade. Vai se conquistando aos poucos. Então, dizer também, né, Cristina, que, por exemplo, o próprio André Luiz, quando ele foi resgatado, ele chegou lá com os mulambos, os farrapos de roupa, não tinha nada. E quando ele acordou, ele estava muito bem vestido. Onde foi que veio aquela roupa? Isso. Exatamente. Se ele não estava em condições de produzi-la, né? E assim, eu acho muito interessante também os livros, né, de André Luiz, porque ele descreve não só a história, os acontecimentos, mas ele vai colocando sentimentos, a localização, o ambiente, que vai, quando a gente está, pelo menos comigo acontece isso, lendo sozinha, quietinha no meu canto, eu chego a viajo no ambiente. Vai se formando na mente da gente o local, porque ele vai dizendo... a gente parece que está fazendo parte daquela equipe, né, Cristina? Exatamente. Era um ambiente agradável. Fomos receber. O edifício era confortável, como ele coloca aqui, ó, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam estar ali protegendo. Você já imagina tudo isso. E um maravilhoso roseiral. Tudo isso vai se formando na nossa mente. Então, é um livro que, além de ensinar, ainda nos convida a essa viagem. Esse passeio pelo mundo espiritual. Muito bem. Vamos seguindo. Seguindo, apresentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias, da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações de meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Dr. Tobias. No entanto,
é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Alexandre, eu gostaria só de comentar aqui um pouquinho isso aqui que a gente está vendo, que aqui lá eu acompanho as palestras do Haroldo e ele fala uma coisa muito interessante que a gente está vendo aqui, e eu já vi em outras passagens, tanto de Nosso Lar, como do próprio livro que a gente está estudando, O Mensageiro, é que, como o Haroldo disse, sempre tem alguém nos avalizando, falando por nós, seja o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, nosso espírito amigo, nosso espírito guardião, nosso espírito familiar. Então, quando a gente reencarna, ele diz que tem alguém que avalizou para a gente. Olha, vamos, pode dar chance a ele, pode ajudar, vamos estar juntos, ele vai conseguir. É o que a gente está vendo aqui. André Luiz está indo para uma missão nova e tem alguém falando por ele, das qualidades dele, das capacidades dele. É muito interessante, realmente. Como também a gente observa que tem sempre uma hierarquia a ser respeitada. Ninguém passa sobre o outro, ninguém promete o que não pode cumprir, está tudo ali muito bem organizado, muito bem estabelecido, mas que se respeita essa hierarquia de ir perguntar, de ir combinar, de ser conduzido através disso, né? E a gente vê aqui que ele coloca também que ele demonstra estar preparado. E como a Aniceto diz, a solução aqui depende do candidato, porque você lhe bota o trabalho na mão, mas é necessário que você tenha as condições e esteja disposto a desenvolver aquele trabalho, né? Então, e ele mostra que é um departamento de trabalho grandioso e diverso. E como a gente vai acompanhar, né, nas obras de André Luiz, a diversidade de ambientes, locais, pessoas, espíritos em dificuldade com quem ele esteve, né, presenciou e relatou para nós as diversas situações. Então, realmente um serviço para quem está interessado realmente em servir de coração e se empenhar nessa tarefa. E Cristina, isso que você falou agora, minha irmã, é muito importante, porque tem muita gente que acha que o mundo espiritual é uma grande anarquia. A pessoa chega lá e faz o que quer, e faz o só que porque é espírita. Acha que o espírito é livre, dá onde quer, faz o que quer. Isso. Assim como existe ordem e organização no mundo material, existe ordem e organização, inclusive muito melhor, no mundo espiritual. Aqui na Terra, a gente ainda pode enganar um ou outro, entrar num lugar envolvido, ficar ali. No mundo espiritual não pode, porque a nossa vibração, ela nos entrega. Então, veja, Aniceto não precisava ouvir André Luiz para dizer sim ou não. É tudo que ele diz. Não há o que embargar, logo de cara. Por quê? Porque André sentiu a vibração de André. Ele viu que André realmente estava sendo sincero, e tinha algo de sinceridade saindo dele ali quando ele estava buscando aquele trabalho. Veja, o espírito da envergadura de um Aniceto consegue ver o outro que está em uma condição espiritual inferior a ele e consegue observar, inclusive, o pensamento do sujeito. Consegue até sentir o que é que ele está pensando, ver o que ele está pensando. Eu digo ver o que está pensando, gente, porque quando a gente pensa, a gente exterioriza, tá? Através de uma tela mental. E essa tela mental pode ser acessada pelos espíritos que têm condições disso. Então, veja, Aniceto, nesse caso, ele sabe exatamente quem é André Luiz e o que ele pode dar nesse trabalho. Mas ele quer ouvir André Luiz. Ele quer que André Luiz fale. E é como se ele estivesse lá no final assinando um contrato. Né? Eu quero que ele assine o contrato. Ou seja, eu quero que ele diga. Eurídice falou o que é. Sim. Ela interagiu conosco. Olha, no mundo espiritual
é a mente verdadeira. Não tem como fugir de nossos pensamentos. Perfeitamente, Euridice. É exatamente isso. A gente pensa, a gente vibra através do pensamento e não tem como enganar os outros. Imagina se ele tivesse num pensamento, vou entrar aí para ver como é que é e depois bagunçar o coreto. Ele ia perceber pela vibração do pensamento. Exatamente. E aqui no mundo físico, você explicou muito bem o que eu quis dizer e acabei não falando com as suas palavras, que aqui a gente ainda arranja, dá um jeitinho, né? Muitas vezes de conseguir. Mas lá não tem esse jeitinho, como a Euridice falou, é a verdade. Ou você é ou você não é. Você se apresenta como sendo, ou então não tem outro jeito. Você tem que voltar e refazer novamente. Muito bem. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais. Eita, adorei isso aí. Trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, olha a hierarquia aí, Cristina. Interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai. E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Eu queria aproveitar isso aqui. Olha, Aniceto foi no X da questão. É algo que dentro da doutrina espírita a gente tem muito cuidado, tá? Com relação aos médiuns, ao trabalho que eles realizam. Lembrem, o trabalho de um médium, gente, é um trabalho para Deus. Deus nos deu a oportunidade de exercer a mediunidade. Não é para a gente se envaidecer com ela, não é para a gente se achar melhor do que ninguém, é para a gente simplesmente ajudar o próximo. Né? E o que Aniceto está dizendo aqui é justamente isso, ó, quando ele diz: achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais. O que é que ele está querendo dizer? O seu trabalho aqui, meu amigo, não é para você se engrandecer, não. O seu trabalho aqui é para você trabalhar para a obra de Deus, sem vaidade, sem nenhum tipo de troca. É porque eu fiz isso, eu agora mereço aquilo. Não, simplesmente trabalhe por trabalhar. Trabalhe para Jesus. Né? Eu costumo dizer, quando eu faço uma palestra, porque eu sou palestrante espírita, aí muitas vezes no final a pessoa vem me elogiar. Não, foi maravilhoso. Na minha cabeça eu coloco logo: olha, Jesus, seu trabalho foi maravilhoso, estão dizendo aqui. Passo para Jesus. E necessariamente. Por quê? Porque é ele o responsável pelo nosso trabalho. É ele o responsável. Quando a gente se entrega ao trabalho com Jesus no coração, é ele que nos guia, é ele que nos dá a orientação certa, é ele que coloca do nosso lado os bons espíritos que vão nos ajudar, é ele que coloca os nossos mentores e guias para nos ajudar, é ele que autoriza tudo. Então, o trabalho não é meu, o trabalho é coletivo, o trabalho é dos espíritos, e principalmente o trabalho é de Jesus. Então, quando a gente coloca isso na cabeça, a gente deixa de se envaidecer pelo trabalho realizado em nome de Deus. Cristina Aguilar. Isso, mas, Alexandre, isso é uma confirmação para nós da grande organização espiritual e de como Deus, como é planejado as coisas. Quando muitas vezes as pessoas lhe agradecem pelas palavras ali colocadas, é porque estava sedento de ouvir aquilo ali, estava com a necessidade tão grande de ouvir, que se sente tão beneficiado, que tem a necessidade de dizer: meu irmão, você falou tudo que eu precisava ouvir. Então, o coração se enche de uma energia nova, que as pessoas sentem essa necessidade muitas vezes de dizer. E quantas vezes eu já vi, já assisti às suas palestras, inclusive eu já disse isso. Você estava inspirado.
Você hoje estava abençoado, porque você disse palavras aí que encheu o coração de muita gente. Então, Mas a inspiração mesmo, Deus é Deus, trabalha. é Deus, viu? É Deus É mesmo. assim que Deus Assim, trabalha conosco. assim como nos seus trabalhos, Cristina também é oradora espírita, ela faz trabalhos maravilhosos. Agora, assim, sempre a gente sabendo que se o trabalho deu certo, tem um monte de gente trabalhando por trás, não somos só nós, né, Exatamente. Cristina? A gente está É, fazendo a nossa parte, né? De ser humilde, de receber a ajuda e tal. É a nossa parte que a gente faz. Mas o trabalho é de Deus. O trabalho é de Jesus. E é isso que o certamente. Aniceto tenta jogar aí na cabeça de André Luiz. Como se dissesse, ei, o seu trabalho vai ser muito exitoso. Ele já está vendo lá na frente. O seu trabalho vai ser muito Uhum. exitoso. E foi tão exitoso que a gente tem esses livros todos aqui que são fruto desse trabalho, né? Que ele realizou de análise. Então, Aniceto já estava projetando lá na frente o trabalho de André Luiz, mas ao mesmo tempo estava trabalhando a humildade dele, ao dizer que Sim, ele tinha que extinguir as velhas vaidades pessoais. Então, não tem nada sem de dúvida. pessoal no trabalho que a gente faz para Jesus. Tem de É. coletivo. O trabalho é sempre coletivo. E como ele E chegou ainda, né, Guilherme, lá no mundo. exatamente, exatamente. E como muito bem vocês falaram, que o que a gente está fazendo lá, e o Alexandre acabou de falar também, de a gente não se vangloriar de que está fazendo uma grande coisa, de que eu estou fazendo muita coisa, não. Tudo aquilo vem de nosso Criador e ele veio para nos ensinar a servir. E é o alerta que a Aniceto faz aqui e que resume tudo. Olha só como é que a gente tem que se sentir. Não fazer aquilo esperando uma troca, esperando a recompensa, esperando algo. Eu estou fazendo isso para ganhar isso. Senão, não faria. Olha aí, né? A barganha. Mas aí ele alerta, ele diz aqui, ó, Voltando. o Departamento do Trabalho afeta nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, é para isso que está a equipe Isso, dele lá, né? Para a gente descobrir a felicidade de servir, que aí é que está a verdadeira felicidade. De servir, servir por servir. Como diz Kardec, fazer o bem. Fazer o bem por fazer o bem. É porque o bem tem que ser feito e é muito bom fazer o bem. A sensação de fazer o bem. A troca que eu vou ter é essa, é o bem-estar que eu vou sentir, aquela alegria interior, aquela paz, aquela calma, de saber que está fazendo uma coisa boa para alguém. E isso estou fazendo é para mim, né? Exatamente. Muito bom. exato. Muito Então, bem, meus estamos irmãos. Nós bem no estamos. finalzinho, né, aqui do... Não dá para avançar mais na leitura, Cristina, mas dá para a gente fazer nossos comentários finais, tá? Fiquem à vontade. Isso. Então, memorize aí que nós paramos no 11º slide. Aqui na próxima a gente retoma. Então, é isso, meus amigos. Nós estamos estudando essa obra maravilhosa que vamos aprender cada dia mais, em cada ponto que é observado na vivência de André Luiz, né, no mundo espiritual, as primeiras tarefas que ele vai receber agora e como ele vai desenvolver. E assim, como nós já comentamos aqui, ele descreve de uma forma que nos convida a estar naquele ambiente, a estar vivendo aquela situação. Então, aquele momento, aquela descoberta, aquele trabalho, ele descreve de uma forma que vai nos levando mentalmente a também participar desse trabalho e criar em nós essa vontade de nos melhorar a cada dia, de poder sonhar com a possibilidade de fazer parte desse trabalho um dia. Então, mas tudo isso depende de muito esforço da nossa parte aqui. E falo por testemunho próprio, que muitas vezes uma pequena dificuldade, uma pequena coisa é muito difícil da gente conseguir vencer, superar. E muitas vezes a gente tem que entrar em prece e dizer: me ajude a vencer isso. Não é possível que eu venha para cá e volte presa a um detalhe tão pequeno. Eu preciso superar isso. E é de superação em superação que um dia a gente vai chegar lá. E fazer parte também desse trabalho, que eu acho que é o desejo, o sonho de todos nós que estamos aqui, ainda na alfabetização, né, Aguilar? Eu estou no maternal ainda, mas eu chego lá.
Alexandre, Muito bem. a gente vê aqui nesse estudo como como Deus trata da evolução, da tranquilidade, porque se André Luiz tivesse sido apresentado ao Aniceto assim que ele saiu do hospital, ele teria sido altamente embargado, como ele diz. Agora ele não tem o que embargar, mas antes ele tinha, porque ele precisaria passar primeiro pelas câmaras da retificação, pela vassoura da humildade ali, para pegar um cargo mais baixo que tinha para compreender o prazer de servir, de estar ali com um, estar com o outro, ver que apesar dele ser médico ali, ele não era médico, ele tinha que começar devagarzinho e ir conquistando. Quer dizer, e à medida que você vai evoluindo, vai melhorando, vai eliminando as impurezas do perispírito, você, com toda certeza, vai adquirindo condições de novas missões cada vez mais importantes. Vai trocando as vestes, né? Vai trocando as vestes. Então, é isso aí. Agradecemos aos nossos amigos que estiveram aqui conosco, Francisco Paulo Barreto, Cidinha Dantas, Euridice, né, que está nos auxiliando aqui, Maria Helena, Elitelma Santos, Paulo Benício, Cidinha Dantas novamente e Leopoldina Santos. Agradecemos infinitamente por estar aqui conosco e convidamos para o próximo quarta-feira, né, para a gente dar seguimento nesse estudo. Continuar estudando. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e nessa prece gostaria de pedir a mentalização pela nossa irmã Socorro Costa, que toda semana está aqui conosco, nos prestigiando nos programas, mas ela hospitalizou-se ontem, né, com probleminha no coração, vai fazer o procedimento agora pela manhã. A filha dela já entrou em contato conosco, já nos informou, e gostaríamos que pudéssemos mentalizar por ela para que dê tudo certo, porque esse é o melhor momento da vida dela, né, depois de criar os filhos, tá tudo organizado, e agora viver. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas. E agradecer infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que já passamos aqui nesta caminhada, nesse orbe terrestre. Agradecer pelas oportunidades que nos são dadas, pelos avisos, pelos chamados, para que a gente possa melhorar a cada dia. Agradecer pela família que foi escolhida para nós, ao trabalho, à saúde, a toda a condução que Deus nos coloca neste mundo e que nos orienta a seguir. Agradecendo infinitamente por tudo e rogando que ilumine sempre nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar os caminhos certos, que saibamos fazer as escolhas, mas que também possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar, que precisamos, muitas vezes, saber sofrer, né, passar pela dificuldade, agradecer a Deus e pedir que nos dê força e coragem para não desistir de nossas provas. Rogar também por todos aqueles que se encontram hospitalizados ou encarcerados, passando por provas difíceis, que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando força, coragem e esperança de vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Boa semana, né, para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Já.